irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar na presença de Deus, na casa de Deus, louvando o seu nome poderoso, eterno, para sempre. É um privilégio para mim, para essa igreja, para todos aqueles que foram chamados, eleitos por esse Deus de milagres, esse Deus bondoso, esse Deus que cuida. É uma honra estar aqui. Não é para todos. Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus nos escolheu. E queremos aqui nessa manhã, e eu sei que já está sendo feito isso, dar o melhor, porque eu sei que você trouxe o melhor para Deus. Tá? Você trouxe a sua adoração, você trouxe a sua alegria, você trouxe a sua motivação, porque você entende que esse Deus merece ser adorado. Sim ou não? Deus merece ser adorado por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa na minha, na sua, na nossa vida, na vida desta igreja. Então é bom louvar a Deus, é bom estar na casa de Deus, é bom estar nesse momento de comunhão, de adoração, sentindo o seu fervor, o seu renovo, a sua alegria, o seu espírito inundando a nossa alma. Como seres humanos, às vezes, temos a tendência de ficarmos tristes por conta de algumas circunstâncias da vida, e isso é normal. Mas quando estamos na presença de Deus, parece que o ambiente muda, o Espírito Santo tira aquela tristeza e coloca no lugar uma alegria que nos faz enaltecer e esquecer o momento triste e de angústia e celebrar a Deus. Isso é maravilhoso, isso é especial por demais. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Messias, pastora Norma, e todos os pastores que assessoram ao nosso pastor, segurando junto as dificuldades. Que Deus abençoe pastor Bruno, que nos antecedeu. Deus abençoe mais uma vez. Levo para Forte Maias uma vez mais uma imagem do nosso pastor e dessa igreja e dos pastores, uma imagem especial. Cuidado de vocês, o carinho de vocês, o zelo, o amor do nosso pastor, que toda a igreja percebe a forma carinhosa como ele nos trata. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Queridos, como é bom falar para pessoas tão especiais. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: você é especial. Você é especial. Você é especial para Deus. Você é especial para mim. Diz isso para ela: você é muito especial. Que maravilhoso é isso. Somos pessoas especiais, porque fomos compradas, não com o dólar, não com o ouro ou a prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Isso torna você especial por demais, para Deus e para o próximo. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu quero te convidar nessa manhã para você abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 118, verso de número 23. Quero parabenizar toda a equipe que organizou. Tudo estava muito bonito, tudo estava muito belo, tudo foi feito com o melhor para Deus. Parabéns pela festividade, parabéns por cada irmão que se empenhou, que ensaiou, que se dedicou. Que o Senhor possa estar abençoando de maneira poderosa a sua vida, tá bom? Deus abençoe. E pela equipe que escolheu esse tema, o Senhor fez isso, ou o Senhor faz isso, ou o Senhor realiza isso. É só Deus que tem o poder de fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, coisas esplêndidas. Só Ele tem o poder de fazer isso. E a escolha desse tema para essa festividade, o Senhor faz isso, sem sombra de dúvidas, foi porque olhou para os 11 anos e viu grandes milagres de Deus, viu o que Deus fez e está fazendo, viu as maravilhas de Deus. Pela lógica humana, não estaríamos aqui. Pela lógica humana, não teríamos condições de estar neste lugar. Mas pela lógica divina, que contrapõe a lógica humana, Ele sabe de todas as coisas, e é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos em sua presença, é por isso que estamos celebrando o 11º aniversário dessa igreja, e com certeza virão muitos e muitos aniversários
para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, o Salmo 118 já foi dito ontem, verso 23, quando o salmista declara: foi o Senhor que fez isto, foi o Senhor que revelou isso. Nada mais é do que uma composição, um poema, onde ele está contando o seu testemunho. Se você for ler os Salmos, apesar de ser um salmo messiânico, que também tem indícios que apontam para a vinda de um rei maior, de um rei supremo, de um rei glorioso, Jesus, cuja veio, cumpriu a sua missão e cuja igreja está esperando o seu retorno. Quantos estão esperando o retorno dele? Glória a Deus. Então o salmista, ele está também nesses salmos apontando para este rei supremo, mas também ele está testemunhando da sua vida, ele está testemunhando de coisas que aconteceram, de milagres que foram realizados. Eu disse ontem à noite que o salmista, ele está conclamando a nação de Israel, para essa nação glorificar a Deus por uma vitória iminente, isto é fato, mas ele vai mais fundo nesta adoração e nessa composição, porque além de ser rei, ele era adorador, ele sabia adorar a Deus, ele sabia compor salmos de cânticos a Deus. Então ele vai mais além, ele não está olhando apenas a vitória iminente que a nação de Israel obteve, mas ele está olhando para todas as promessas que Deus fez, e ele percebeu, ele notou que as promessas de Deus foram se cumprindo uma a uma, porque Deus, quando ele faz promessas, ele cumpre as suas promessas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está no livro de Números. Então, o salmista, ele está se deleitando nas promessas de Deus. Por quê? Porque esta celebração não é uma celebração comum. Esta celebração é uma celebração onde o salmista, o rei, ele está sendo reconhecido por toda a nação de Israel. Todos sabem aqui que ele passou por 3 unções na sua vida. Primeiro, ele foi ungido na casa do seu pai Jessé. Depois ele foi reconhecido e ungido em sua tribo, na tribo de Judá, e depois ele foi reconhecido dentro de toda a nação de Israel, ele foi reconhecido como um rei, e é justamente aqui nessa celebração, na composição destes salmos, ele está celebrando o reconhecimento desta nação ao seu respeito, ele está reconhecendo a celebração e o que Deus fez na sua vida, porque era impossível aos olhos deste rei. Por quê, pastor? Porque quando lemos a Bíblia, nós temos o costume, geralmente, de olhar para o último fato do que aconteceu na vida do personagem. Então, quando você olha para o rei Davi, você está enxergando o que Deus fez na vida dele naquele momento, mas você não consegue enxergar a sua trajetória, por onde ele passou, o que aconteceu com ele para chegar naquela posição, naquele lugar aonde Deus queria. Queridos, ninguém chega ao topo sem uma história, ninguém chega à posição que Deus quer sem passar pelas intempéries da vida, sem passar pelas moinhas da vida. Todos temos uma história. Davi, ele tinha uma história, e ele sabia que jamais poderia assumir o reinado de Israel, porque a sua história não se condizia com isso. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. É claro, é óbvio que ele é da tribo de Judá, mas se formos analisar a vida, o histórico, a biografia do rei Davi, iremos fazer alguns questionamentos que nos dão margens para algumas interpretações. Ele escreveu 2 grandes salmos. O Salmos 23, ele escreve no topo da sua vida, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. A nossa tradução falha, é pobre, é limitada, quando ela diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho, ou nada me faltará. Ele diz, na versão original: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará, sempre estará ao meu lado, sempre estará comigo. E por que ele diz isso? Por conta das vitórias, dos milagres, daquilo que Deus fez na sua vida e dos momentos que Deus sempre esteve presente
na vitória, na tristeza, nas lutas, nas lágrimas, Deus estava presente. E é por isso que ele diz: o Senhor nunca me faltará. Diz para o irmão que está do teu lado, ajuda esse pregador: o Senhor nunca vai faltar na sua história, o Senhor nunca vai faltar na sua vida, Ele estará sempre presente. Esses salmos, ele é um dos mais conhecidos do que João 3,16, o ícone do cristianismo, mais conhecido do que Deuteronômio 20, o ícone dos judeus. E quem aqui já não entrou em um táxi ou foi fazer uma visita, e muitas vezes a pessoa em que você estava visitando nem crente era, nem decidido, nem conhecia a Deus, ou um taxista que estava ali conduzindo, mas carregava um cigarro e fumava, mas lá no painel do carro está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas casas você entrou e viu a plaquinha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por isso que esses salmos é um salmos universal, conhecido por todos. Então ele escreve isso no ápice da sua vida, no momento mais pleno da sua vida, onde ele tinha conquistado os seus objetivos. Mas diferente desses salmos, o outro salmo mais conhecido do salmista é o Salmo 51. Quando ele está na lona, quando ele está lá embaixo, quando ele está falando com Deus, e ele vai falando com Deus dos seus erros, das suas falhas e do seu pecado, e ali ele aponta para a sua origem. Ele diz que em pecado ele foi gerado. Ele começa a apontar indícios, e aqui é onde eu quero convidar você para estar atento, porque esse rei Davi, que está nessa grande multidão, sendo ovacionado por essa nação, caminhando para essa festa e conclamando e cantando estes salmos, ele passou por momentos de dificuldades e passou por uma história muito difícil. Ele diz: eu fui gerado em pecado, a minha mãe me gerou em pecado. Obviamente, alguns estudiosos apontam para o pecado original, mas existe uma linha de pensamento que aponta e diz que a mãe de Davi não era a mesma mãe da dos seus irmãos. E nós vamos ver alguns indícios aqui em 1 Samuel 16, quando o profeta ele vai ungir. Ele diz, o primeiro indício genético da história desse moço: ele era ruivo, avermelhado, diferente dos seus irmãos. E você vai lendo a história desse menino, que teve essa história, que no Salmo 51 ele conta, ele revela abertamente o seu pecado, a sua falha, e ele diz: em pecado eu fui gerado, em pecado a minha mãe me concebeu. Ou seja, existe uma linha que aponta para um relacionamento extraconjugal do seu pai Jessé. Existem algumas pessoas na linhagem de Davi que são moabitas, Ruth e Boaz, mostrando e apontando que talvez a sua mãe tinha sido moabita também. E essa criança, na casa de Jessé, ela cresce, mas ela cresce com algumas rejeições. Como pastor? Olha, o filho bastardo, o seu tratamento era diferente dos originais, daqueles que de fato faziam parte da família. O tratamento era diferente, era diferenciado, os privilégios eram outros. E quando a gente vai lendo essa história, quando eu fui lendo essa história, quando eu fui estudando a palavra, eu fui percebendo isso. Quando ele declara, dizendo: em pecado eu fui gerado. O livro de Deuteronômio diz que quando um homem tinha um filho em um relacionamento extraconjugal, se nascesse uma menina, a menina ficaria com uma mãe, mas se nascesse um menino, este menino ficaria com o pai. E talvez isso foi uma sentença na vida de Jessé, foi um marco negativo, foi um ícone que assombrava a sua vida, foi um estigma que estava na vida de Jessé. Mas eu quero dizer que se não fosse Davi, se não fosse esse estigma, Jessé jamais teria o seu nome registrado nos anais da história, jamais teria sido reconhecido nas Sagradas Escrituras. Mas o tratamento deste filho é diferenciado. Como?
Os filhos originais comiam na mesa, faziam parte das cerimônias. Filho bastardo não podia fazer parte das cerimônias, ele não podia se sentir, isso é cultural, ele não podia se sentir parte da família. Juízes capítulo 11, fala de Jefté, quando ele teve um filho, e ele era bastardo, e Jefté, ele foi expulso da casa dos seus pais. Os seus irmãos olharam para ele e disseram assim: você não terá parte na herança, você não é da família, você não é da casa. E ele saiu, ele foi embora, ele foi para uma das cidades de refúgio. Então o tratamento de um filho bastardo era diferente, ele não se assentava à mesa, ele não comia com os originais. O filho bastardo, ele não podia servir ao exército. O filho bastardo não podia ter uma profissão destacada. A única coisa que era reservada para um filho bastardo, de um relacionamento extraconjugal, era cuidar dos animais. Olha o que Jesus diz na parábola do filho pródigo, quando aquele filho pegou toda a sua herança e saiu e gastou dissolutamente, quando ele percebeu que o tratamento na casa do seu pai era muito melhor, ele faz o seu sermão. Ele escreve e diz assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pequei contra ti perante os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me dá uma posição de um filho bastardo, me permite cuidar dos animais, me permite estar cuidando dos animais. Então, o que é que Davi fazia? Ele cuidava das ovelhas. E qual era o sonho desse menino? O que Deus fez de tão especial na vida deste menino? Como foi o trabalhar de Deus? Qual era o sonho? Quem aqui, quando criança, não pensou em ficar preso em um supermercado, pastor? Os meus filhos de vez em quando fazem isso, ficar preso em um supermercado. Quem aqui já não teve esse pensamento? Vou ficar preso no supermercado e vou comer de tudo. Sabe qual era o sonho de consumo de Davi? Comer queijo. Porque o queijo era reservado, era uma comida especial, só para os originais. Comer queijo. Hoje é tão fácil. Quantos aqui têm sonho de consumo? Deixa eu levantar as duas mãos, porque eu tenho. Tem gente que não levantou a mão, vai saber, né, pastor? Mas todos nós temos sonhos de consumo. O consumo daquela criança, Davi, enquanto criança, me refiro a quanto criança, era comer o queijo, porque via os seus irmãos, por parte de pai, comendo o queijo na mesa. Agora, queridos, olha o que acontece. A Bíblia diz que este menino, que cuidava das ovelhas, era um menino dedicado, era um menino leal, era um menino fiel. Deus já estava de olho neste menino, porque Deus, Ele analisa a nossa postura, o nosso caráter. Então Deus estava observando esse menino, a história desse menino, e eu vejo Jessé dizendo: Davi, vem cá, e dá um cesto de queijo. Para quê? Para ele levar para os irmãos. É uma história paralela à história do gigante Golias que estava acontecendo. Então, ele carregava o maior sonho que ele tinha, comer queijo nas suas costas. Mas ele não comia, não era para ele, era para levar para os seus irmãos. E essa era a trajetória que ele fazia, quase 2 quilômetros, da onde ele estava para onde estava concentrado o exército em treinamento para enfrentar gigante Golias. Então, o que não passou na cabeça desse menino, quando ele cansava no meio do caminho, suado, e o cheiro do queijo vinha às suas narinas? Ele não tinha ninguém segurando a bandeira para ele, ninguém torcendo por ele, não tinha ninguém aplaudindo, dizendo: vai lá, Davi, você vai conseguir. Não, mas havia um ser maléfico que dizia: ninguém está te vendo. Se você pegar um queijo desse, ninguém vai saber que você pegou. Se você se alimentar desse queijo, ninguém vai perceber. Mas mesmo assim, com essa proposta, ele se manteve fiel.
Ele nunca tocou em um queijo daquele, porque se ele tocasse, com certeza Deus não teria o elegido como um homem segundo o meu coração. Então, em meio a tanta dificuldade, ele vai e chega diante dos seus irmãos. Sonho de consumo, comer queijo. Você sabe que Deus pega o seu sonho de consumo e usa o teu sonho de consumo para colocar você perto do sonho dele? Quando Davi levava o queijo para os seus irmãos, e os seus irmãos diziam assim: vai embora, sai daqui, Davi. E ele saía, com certeza ele ficava detrás da malhada, observando o treinamento, os soldados lutando, os escudos sendo usados. E imagino eu que ele imaginava-se naquela posição. Quem dera eu estar ali naquela posição. Quem dera eu ser um soldado raso. Quem dera eu estar lutando, pelo menos um soldado de reserva. E este ser, que muitas vezes utiliza setas malignas para nos afrontar, nos entristecer e tentar nos parar, dizia: você nunca vai estar ali, porque você não é um original, você não faz parte, você não pode servir ao seu país, você não é desse país, você não pode estar no exército. E tentava entristecer o coração deste menino com tais palavras. Quantas vezes a nossa história e coisas que acontecem na nossa vida reforça aquilo, a imagem que temos de nós mesmos, geram crenças limitantes na sua vida. Quando você passa a acreditar nos pensamentos automáticos que lhe bombardeiam durante o dia, que você não é, não pode, não consegue, você vai gerando crenças limitantes que te limitam ao crescimento, que lhe limitam você sair do lugar. Então, queridos, quando Davi olhava e ouvia a voz do adversário, deste ser maléfico, que veio para matar, roubar e destruir sonhos e projetos e o ser humano e a humanidade, com certeza ele se entristecia. Deixe-me lhe dizer, Davi nunca foi um soldado raso. Davi nunca foi um soldado, mas pelo contrário, Deus fez dele um general, um rei, um presidente de toda a nação. Isso é o que Deus faz. Então ele volta, e ali ele senta no opróbrio, cuidando das ovelhas. Ele disse isso, Salmo 113, ele diz: o Senhor me tirou do opróbrio, do monturo, o Senhor me tirou de trás das malhadas. São falas do salmista. O Senhor me tirou de trás das ovelhas. Sabe o que Deus fez na vida deste menino? Enquanto ele carregava o cesto de queijo, Deus substituiu o peso, o fardo do cesto do queijo pela capa do rei. Era o treinamento de Deus na vida deste menino. Era Deus olhando para esse menino, para as características, para o caráter. E chegou o momento de Deus de tirar o cesto do queijo e substituir pela capa. Muitos querem capa, mas não querem carregar o cesto, né, pastor? Muitos querem a honra, mas não querem passar pelo processo, não querem ser fiel no processo. Olha, não tinha ninguém olhando para Davi enquanto ele carregava o queijo. Quantas vezes queremos fazer algo para Deus, mas queremos que a multidão nos aplauda. Olha o que nós estamos fazendo. Um dia Deus me corrigiu. Eu e minha esposa realizamos um congresso de família na nossa igreja no Brasil. Segundo dia, 4.000 pessoas. Final do congresso, 120 almas aceitaram a Cristo. Cassiane Jairinho foi um dos palestrantes, Eichela e o seu esposo, pastor Josué. Foi muito bonito. Na segunda-feira, depois do congresso, eu fiquei esperando a fala do nosso pastor. Somos assim, sim ou não? Será que ele vai falar comigo? Será que ele vai agradecer? E passou a segunda, a terça, a quarta, e eu fiquei triste.
Eu fiquei pelos cantos. E quando eu estava no corredor da igreja caminhando, o Espírito Santo me perguntou: você fez para o homem ou você fez para mim? Tudo que fazemos para o homem, Deus não vê, mas tudo que fazemos em oculto, Deus está vendo. Aprenda esse princípio. Tudo que você faz esperando o reconhecimento humano, você recebe o seu galardão aqui, mas tudo que você faz em secreto, Deus está vendo. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará em secreto publicamente. É assim a lógica de Deus, contraria a lógica humana. A lógica de Deus é assim. Ninguém estava vendo Davi levar queijo, a fidelidade, mas Deus estava observando. Aí Deus disse: achei o que? Um homem? Não, um coração, segundo o meu coração. Porque um homem, estereotipo, Israel já tinha, Saul, forte, esbelto, bonito. Então Deus não precisava de músculos, Deus precisava de coração. Deus não precisava da estética, Deus precisava do interior. E Deus estava olhando para o coração deste menino. Aí Deus, aleluia, fala com um homem. Que homem é este? O maior estadista de Israel, o profeta Samuel. Ele é a tipologia de Cristo, profeta, juiz e sacerdote. Acima dele só Jesus. Aí Deus fala com ele: Samuel, eu encontrei o que eu estava procurando. Como assim? Será que Deus procura alguma coisa? Sim. Jesus disse que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus sempre está à procura de quê? De adoradores, corações quebrantados, corações segundo o coração dele. Samuel, encontrei, achei o que eu estava procurando. O que é Deus? Um rei. Aí Samuel pensou logo: deve ser forte, musculoso. Aí Deus disse: não, eu não olho para o exterior, eu olho para o interior. Deus vê diferente do homem. Deus olha para um menino e vê um rei. Deus olha para um menino e vê um profeta. Deus vê diferente. Deus olha para um fugitivo e vê um líder. Moisés, fugitivo do Egito, olhou para um fugitivo, cometeu assassinato, procurado pela Polícia Federal do Egito. E Deus olha para ele e diz: é ele que eu quero. Então Deus vê diferente do homem. Olha para a pessoa que está do teu lado, me ajuda a pregar nessa manhã. Diz para ele: Deus enxerga diferente. Deus enxerga o que está dentro. Deus enxerga o que está dentro e não o que está fora. Aleluia, porque Deus conhece o que está dentro. Eu olho e enxergo o que está fora. Aleluia, e faço julgamentos e imito meus preconceitos ou conceitos ou paraconceitos. Mas Deus não. Deus olha o que está aqui dentro. Achei, queridos, a Bíblia diz que Samuel estava no extremo sul do país. E Deus, a tribo de Judá, no norte. E Deus disse para ele: vai. Não. Deus disse para ele: vem. Porque Deus já estava lá. Quando o profeta vai saindo, Deus disse: epa, não saia de mãos vazias. Porque Deus não manda mensageiros de mãos vazias. Deus sempre tem uma mensagem. Deus sempre tem algo. Pega o chifre, o chofarim, era onde colocava-se o azeite, um chifre pequeno. E o chifre na Bíblia fala de força.
e coloca neste chofarim azeite, que representa unção. Você vai ungir. Queridos, unção é diferente de dom. Dom Deus dá a todos, até que não é crente. Como assim, pastor? Tem muita gente que tem dom, que canta. O próprio Jesus disse que um dia chegarão diante deles assim: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei os enfermos, dom. E Jesus vai dizer assim: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Unção não, unção é diferente. Unção Deus só dá a quem tem a marca da promessa. Unção de Deus, Deus só dá unção para aqueles que passam no teste, para aqueles que Ele quer honrar. Deus precisava soprar o nome de Davi, mas naquela época não tinha internet, Facebook, Instagram, website, rádio, televisão, não tinha os meios de comunicação. O que é que Deus faz para soprar o nome desse menino? Levanta Golias. Quem está entendendo? Eu sei que eu estou pregando para um coração segundo o coração de Deus nessa manhã. Deus precisava soprar o nome de Davi, mas para Deus fazer isso, Ele precisava levantar um Golias. Então, quando Golias se levanta na sua vida, o gigante, tem uma explicação, tem uma resposta. Deus está querendo glorificar o nome dEle na sua vida, na sua história. Deus está querendo soprar o seu nome, queridos. Então, olha a história. Só que como é que Davi vai derrubar Golias? Um gigante, preparado desde a adolescência. Golias, estratégia de guerra, armamento, escudo, lança, escudeiro na frente, capacete. Olha para Davi, um menino, a grossura do braço. Mas ele tinha uma habilidade, qual? Era bom de mira. Aleluias. Ele era bom de mira, mas faltava força. Deus estava mandando o profeta Samuel entregar a Davi aquilo que faltava na vida dele: força. O chifre simboliza força. Então vai e leva o complemento. Aquilo que estava faltando na sua vida, na sua história, Deus está te entregando hoje. Levanta a mão para receber aquilo que estava faltando. O complemento Deus está mandando nessa manhã sobre a sua vida, sobre a sua história. Davi precisava de força e Deus estava mandando. Agora Samuel sai atravessando o país, mobiliza a nação de Israel, porque era o sacerdote. Ele era sacerdote, profeta. Então um sacerdote, profeta, um homem desse escalão não saía de onde estava para um outro lugar por nada, por acaso. A nação de Israel se mobiliza. Será que vai ter uma guerra? Será o que está acontecendo? O que está havendo? Aí Deus passa a localização de onde está Davi. Queridos, não se preocupe. Deus te acha onde você estiver. Deus te exalta onde você estiver. Quantas vezes, eu conto isso porque faço parte da história. Quantas vezes, em momentos de lutas, do lado do pastor Josué, fazendo parte da família, quantas vezes eu ouvi alguém dizer: saia daí, saia do Nordeste, ninguém vai te ver aí, ninguém vai te enxergar aí, você não vai chegar a lugar nenhum, vem para São Paulo, vem para aqui, porque aqui é o lugar onde estão todos os pregadores. E às vezes tem até lógica, pastor Bruno. Às vezes nós que estamos iniciando um ministério, pastor Messias, a gente fica imaginando como é que eles vão me achar em uma cidade pequena, escondido em uma igreja pequena, em um lugar pequeno. Aleluia. Mas Deus, quando quer, queridos, Deus faz acontecer. Deus passou a localização. Deus, aonde é este homem? Aí Deus diz assim: olha, você vai na tribo de Judá, mas a tribo de Judá é a maior que tem. Você vai
em uma cidade e vai procurar pela casa de Jessé. Vai bater, procura lá. Procura na casa de Jessé. Cidade de Belém. Ou Betel, casa de pão. Bate na porta. Lá está o coração segundo o meu coração. Já estou caminhando para o final. Vai o profeta, caminhando, atravessando a nação se mobilizando. De repente, Davi ainda continua fazendo o que ele sempre fazia, cuidando das ovelhas, passando por lutas sem sentido, sabe? Luta sem sentido, como assim, pastor? Ele estava cuidando das ovelhas, já não bastasse as dificuldades e aquilo que ele passava em casa, vinha um leão e queria pegar a ovelha que ele estava cuidando, mas como era dedicado, ele ia contra o leão. Aí depois aparecia o urso, sabe? Quando tudo parece ser mais difícil para você, quando você olha para o outro e diz assim: Senhor, ele consegue, ela consegue, as coisas são fáceis por mim, porque comigo é tão difícil, é mais complicado, eu tenho que passar por mais sofrimento. Era isso que se passava na mente dessa criança, apesar de todas as lutas, pastor, que ele já tinha, e o estigma que ele carregava, e todo o preconceito. Vinha esses leões e queria arrebatar a ovelha, e ele ia contra o leão, com o urso, luta sem sentido, não tem resposta. Senhor, eu não fiz nada para ninguém, Senhor, eu não faço mal, o meu coração é sempre bom, porque eu tenho que passar por isso, sabe? Era Deus enriquecendo o currículo de Davi, porque um dia ele ia chegar diante do rei, e aí o rei ia dizer assim: meu filho, você é pequeno, você não consegue, vamos até fazer um esforço aqui. Pegou toda a armadura do próprio rei e colocou. Aí Davi disse: eu não consigo andar com isso. Largou a armadura e pegou a sua funda. Olha, isso aqui tem uma grande lição. Ande com aquilo que Deus te deu, ande com aquilo que Deus lhe proporcionou. Davi tentou usar ferramentas que não era dele, que não era da sua capacidade, do seu conhecimento, e impediu ele caminhar. Quando ele se livrou de tudo aquilo e que ele pegou a sua funda, ele disse assim: aqui eu conheço, aqui eu sei usar. Quando ele chegou diante do rei, ele disse assim: olha, rei, fique despreocupado, eu vou dar o meu currículo, ninguém sabe, mas estou contando agora. Já enfrentei leão, urso, e fui contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Desde pequeno ele carregava o nome do Senhor. A sua vitória, o seu milagre não vem das suas forças, não vem da sua capacidade, vem do nome do Senhor dos Exércitos. A sua vitória está atrelada ao nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que quer. Então, queridos, Samuel sai, chega na cidade, chega na casa de Jessé e bate na porta. Quem sabe Jessé está lá sentado, despercebido, estava esperando visita. As grandes vitórias de Deus, receba, porque é algo profético. As grandes vitórias de Deus chegam na nossa vida na hora em que menos esperamos. Na hora que você menos espera, a vitória de Deus chega. E é Deus quem manda na sua porta. Não é você que vai atrás, não é o seu esforço, é Deus que manda na sua porta, coloca na sua mão, aleluia, lhe entrega. Bateu, talvez desapercebido, vai um dos servos, filhos na guerra, os filhos na guerra, treinando. Um dos serviçais abre a porta, quando vê o maior estadista, Samuel, profeta, se assusta, volta correndo. Jessé se arruma, se ajeita aí, coloca um paletó, se fosse assembleano, né? Uma gravata, coloca aí, se ajeita, porque chegou o profeta Samuel, e ele não bate na porta por acaso, ou só para tomar um cafezinho. Com certeza ele veio fazer algo da parte de Deus aqui. Ele se ajeita. Como é que se recebia um homem desse escalão em casa?
eles assavam um cordeiro por inteiro, chamado corbã, por inteiro. Preparava-se a mesa, 12 fatias de queijo. Estão pegando aí? 12 fatias de queijo, representando as 12 tribos. O cordeiro assado por inteiro, uma lâmina que nunca foi usada, seria usada para cortar a coxa. Por que coxa? Porque coxa fala de aliança. Coxa fala de aliança. Coxa fala de honra. Então essa lâmina nunca teria sido usada, e depois que cortasse essa coxa, nunca seria usada novamente. Ela era eliminada. Por que você fala isso? Porque Abraão, quando foi mandar buscar uma filha, uma esposa para o seu filho, ele mandou o seu mensageiro na coxa, debaixo da coxa. Quando Jacó estava no vale de Jaboque, lutando contra o anjo tocou na juntura da coxa e feriu. Aleluia. Quando Jesus voltar, a escrita, o insígnio não estará nas costas, na mão, na sua testa, mas estará na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então coxa é aliança. E quem come a coxa? Aquele que está sendo aliançado. Se prepara tudo. Samuel, o profeta, olha para Jessé e diz: me apresenta o seu melhor. O que é que um pai tem de melhor? Seus filhos. Me apresenta o que você tem de melhor. Os filhos não estavam. Quem ele chama? O menino de recado, o levador de queijos. Faz um bilhete. Davi se aproxima, leva para os seus irmãos, rápido. E aquele menino vai caminhando, correndo. Tem que ser rápido, Davi. E tudo que Davi fazia era o seu melhor. Então ele sai correndo para levar o recado. Quando chega lá no campo de concentração da batalha, ele entrega para os seus irmãos, e os seus irmãos: saem daqui, vai embora. E Davi volta correndo aqueles 2 quilômetros, suado, cansado. Quando os seus irmãos pegam o bilhete: o profeta Samuel está em nossa casa, e o nosso pai está mandando a gente voltar. Eles pegam seus cavalos. Os cavalos eram soldados, e começam a cavalgar, e passam por aquele menino, no meio do caminho, porque o menino Davi estava andando. Jamais ele seria mais rápido do que os cavalos. E passa por eles. É cultura. Os judeus têm os gentios como escória. Todos sabem disso. Eles cospem. Alguém que não era tido da família, alguém que era tido como um estigma negativo, eles cuspiam e amaldiçoavam. Então eles passam por Davi no meio do caminho, cospe e amaldiçoa aquela criança, e passa o cavalo na frente, e a poeira vai se apegando ao corpo, à pele daquela criança. Passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Davi era o sétimo, era o oitavo de 7. 7 é o número da perfeição, todos sabem. Todo judeu que quer ter uma família perfeita, ele tem 7 filhos. Para ele dizer que a sua família é perfeita, ele tem 7 filhos. Davi é o oitavo, contado à parte. Quando Davi chega, os seus irmãos já tinham chego há muito tempo. Já tinham passado pelo ritual de purificação, porque eles não podiam se apresentar ao profeta e sacerdote sem passar pelo processo de purificação. Aqui está mais uma prova de que Davi não estava na lista. Processo de purificação para se apresentar ao sacerdote. Mas a Bíblia diz que os últimos, o evangelho é antagônico. Aleluia. Os últimos serão os primeiros. Quando Davi chega, saliva, lágrimas, poeira, os pés com certeza doendo, sangrando da caminhada.
Ele olha para aquele cenário, para onde ele vai? Ele vai para o fundo da casa, não pode fazer parte. Está lá no opróbrio. Está lá no opróbrio. Ele não podia comer. Eu falei no início da mensagem, sabe o que os irmãos faziam? Culturalmente isso é explícito. Não conseguia comer o queijo todo, eles esfarelavam o queijo, para que Davi não comesse e se sentisse parte da família, para que ele fosse jogado para os animais. Davi está lá, mesa posta, cordeiro assado, ninguém está na mesa ainda. Aí Jessé começa a passar os filhos, vem o primeiro, aí ele diz: é esse. Aí o dono da unção diz: eu não já lhe disse que eu não preciso de músculo? Eu não olho para o que está fora, eu olho para o que está dentro, Samuel. Não é esse. Como assim não é esse? Não é esse. Passa o segundo, não é esse. O terceiro também não. Quarto não. Quinto não. Sexto não. Sétimo tão pouco. Acabou. Será que Deus se equivocou, pastores? Aí o Espírito de Deus diz a Samuel: pergunta a ele se ele não tem mais nenhum filho. Aleluia. Pergunta a ele se ele não tem mais nenhum filho. Quando Samuel pergunta a Jessé: porventura você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé começa a falar em códigos. Você sabe, tem uma aí que cuida de animais. Como Samuel conhecia a cultura, como Samuel era da nação, ele sabia o que Jessé estava dizendo. Já entendi. Manda chamar o menino. Quem vai chamar o menino? Aquele que sempre humilhou, aquele que sempre teve como um estigma, aquele que sempre teve como um opróbrio, como uma maldição, como algo ruim. Seu próprio pai. Ele chega na porta e diz: Davi! E o menino de pronto se aproxima perante o seu pai, com uma cabeça baixa, porque não podia olhar para cima, não podia estar na mesma posição que os filhos estavam, cabeça baixa, lambuzado. Lembra o meio caminho cuspe? Cuspe simboliza as palavras, as mentiras, as calúnias. Cuspe vem dos lábios, boca. Quando cuspiam, isso simboliza na sua vida as calúnias, as mentiras que falaram sobre você, sobre a sua história. Este era o cenário, a característica daquele menino naquele momento, as calúnias sobre a sua cabeça, lágrimas nos olhos, decepções, sofrimento, luta. Senhor, eu estou cansado. Será que vale a pena mesmo ser fiel? Será que vale a pena mesmo permanecer na posição? Será que realmente, Senhor, o Senhor tem um projeto na minha vida? Será que realmente o Senhor tem um plano? Será que realmente o Senhor me quer em alguma posição? Quantos de nós não fizermos essa pergunta a Deus? Senhor, o que é que eu estou fazendo? Senhor, qual é o meu plano? Qual é o propósito? O que é que eu fui chamado? Eu fui chamado para fazer o quê? Senhor, porque eu estou aqui. Senhor, porque o Senhor me trouxe. Senhor, qual a razão? Senhor, e no meio dessa história que nós temos, que cada um tem de maneira particular, temos decepções, as lágrimas que você já derramou, que talvez poucas pessoas já viram, o seu choro, o seu sofrimento, o seu lamento, por conta das acusações, por conta das palavras, por conta daquilo que fizeram contra você, lhe caluniaram, lhe pisaram. Lágrimas fala de decepções, de tristezas. A poeira na pele aponta para as marcas da vida. Isso deixa marca, gente. Isso marca a gente, apesar do Senhor, nosso Pai, nos curar, mas ficam marcas, cicatrizes na nossa história, na nossa vida. A poeira fala disso, e os pés
doendo, dolorido e talvez sangrando por conta da trajetória. Quem lembra quando Deus chamou Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa? Como é que tira as sandálias do pé em um local cheio de pedras afiadas? Aonde Moisés estava era um lugar pedregoso, cheio de pedras, ia ferir o pé. E o que Deus estava dizendo para ele era justamente isso: caminhar comigo não é fácil, caminhar comigo vai ter as feridas, mas você tem que ser determinado. Eu estou te forjando para você não desistir, para você não parar. Quando os pés de Davi estavam sangrando, fala da determinação. Davi, mesmo com dor, ele não parou, mesmo diante das circunstâncias difíceis, não teve o mimimi. Mesmo difícil, eu vou continuar determinado. Seja determinado naquilo que você faz. Não desista, não pare. Ainda que estejam lhe criticando, lhe apontando, lhe acusando, planejando contra você, você tem um Deus que escreve história. Você tem um Deus de milagres. Acredite, Deus está com você. Seja determinado. Quando ele chega perante o seu pai, naquela situação lastimante, Samuel se aproxima do menino, levanta o rosto para enxergar os olhos. Os olhos são a porta de entrada da alma. Quando ele levanta, ele vê o brilho, pastor, a esperança nos olhos daquele menino. O Senhor um dia, com certeza, ainda me honrará. Aí com certeza Deus falou com o profeta: está vendo? É isso que eu quero, um coração segundo o meu coração. Aí Samuel brada e disse: ninguém senta na mesa antes desse menino. Como assim? Imagine a família, os irmãos. Como? Nem parte da família ele é. Como assim? Ele é avermelhado, sem aparência, é um menino. Como assim? Só senta na mesa. Podem até chegar primeiro do que você. Olha para o irmão que está do teu lado, diz para ele: podem até chegar primeiro do que você, mas só senta na mesa depois que você chegar. Só vai sentar na mesa depois que você chegar. Aleluias. Só senta na mesa. Queridos, o que é que está na mesa? O cordeiro, o queijo, a honraria. E aí ele derrama a primeira unção, porque a unção na vida de Davi era tão grande que não podia ser derramada de vez. Foi derramada em 3 etapas. Primeiro na casa do seu pai, depois em Judá, na sua tribo, em terceiro perante toda a nação de Israel. Derramou a primeira unção. Quando derrama a unção de Deus, queridos, ela vem na sua vida para você ser aquilo que você nunca seria, fazer aquilo que você nunca faria e chegar aonde você nunca chegaria. É isso que serve a unção de Deus. A unção de Deus na sua vida vai fazer você ser quem você nunca seria, fazer o que você nunca faria e chegar aonde você nunca chegaria. Quando ele derrama a unção, ele vai lavando a unção, despedaça o jugo e vai arrancando as críticas que foram lançadas, as mentiras, as calúnias, porque a unção de Deus vai derramando e vai limpando a poeira, as lágrimas, e vai curando as feridas dos pés da caminhada. Quando a unção de Deus chega na sua vida, ela lhe cura, ela lhe transforma, ela lhe prepara. Deus te dá, aleluia, aquilo que estava faltando. Deus te completa, Deus te faz forte. Essa é a história. Agora, queridos, é por isso que no Salmo 118 ele diz: foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez isso. Eu conheço a minha história. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu não teria capacidade de chegar ao trono, mas foi Deus quem fez isso. Aleluias.
Aleluia, foi Deus quem fez isso. É por isso que ele está relembrando aqui nessa cerimônia, sendo honrado, a nação de Israel reconhecendo o seu reinado. Aleluia, e ele diz, foi Deus quem fez isso. Quantas vezes olhamos para a nossa história, quantas vezes olhamos para onde estamos hoje, e a gente fala conosco, a gente começa a pensar, jamais eu chegaria aqui, jamais eu estaria nessa posição. Quantas vezes você olha e diz, Senhor, de fato, eu jamais chegaria aqui. Às vezes eu converso com minha esposa, o presente que Deus me deu, ela e os meus filhos. Tanto ela como eu viemos de situações parecidas. Mas nas suas conversas, de vez em quando, ela olha para mim e diz assim, eu nunca imaginei estar. E ela não fala apenas dos Estados Unidos, não. Ela dizia, e eu sei disso, eu nunca imaginaria chegar aonde Deus me colocou. Eu nunca imaginaria viver o que eu estou vivendo hoje. Porque os prognósticos, a história, difícil, e eu sei que eu estou falando para pessoas com o coração segundo o coração de Deus, que também tem essas marcas. Não era para estarmos aqui. Você sabe que talvez muitos de nós eram para estar mortos. O Senhor quebrou a cilada de morte, desfez os projetos do inimigo. E eu quero te fazer uma pergunta, e eu sei que você é bastante inteligente nessa manhã para responder. Você acha que Deus fez isso por acaso? Ou você acha que Deus fez isso sem razão? Você acha que Deus tem te levado aonde Ele tem te levado e você sabe aonde é? Por acaso? Você acha que Deus tem aberto portas aonde Ele está abrindo por acaso? Existe um projeto muito maior, existe um propósito muito maior. É por isso que o homem não tem capacidade de compreender os pensamentos e os sonhos de Deus. É porque quando você pensa em algo, Deus está pensando muito além disso. Então, queridos, eu quero te dizer nessa manhã, não se queixe. Pastor, nunca me deixaram chegar aonde eu queria, nunca deixaram eu estar aonde eu queria. Eu quero te dizer que se você nunca chegou, é porque era muito pequeno para aquilo que Deus tem, para onde Deus quer te colocar. Aleluia, por quê? Porque os sonhos de Deus na sua história, ninguém pode impedir. Quando Deus decide te colocar e te levar a um lugar, ou te colocar em uma posição, o homem pode até tentar, mas Davi no Salmos 118, ele diz, o que poderá me fazer o homem? Eu sei de onde eu vim, eu sei a minha história, eu sei por onde eu passei, aleluia, eu sei o que Deus fez, e o que Deus está fazendo, e o que Deus fará, aleluia, glória a Deus, eu sinto Deus nessa manhã em nosso meio, Deus está presente neste lugar, fique em pé por favor, aleluia, eu quero que você abrace, mas em um tom profético, seja profeta de Deus, procura uma pessoa, fica do lado dela agora, vamos fazer uma oração. Talvez essa pessoa esteja precisando de um abraço, talvez essa pessoa esteja precisando desta palavra forte, talvez essa pessoa esteja precisando sentir isto, sentir que Deus é o dono da história, sentir e ver que Deus cuida, que Deus protege, que Deus coloca, que Deus, aleluia, lhe supre com habilidades, com unção. Olha, eu já fui membro de igreja, estou encerrando, sou até hoje, tenho um maior orgulho na igreja onde eu sirvo, junto com minha família, de limpar os banheiros, limpar a igreja. Eu posso estar fazendo o que for, depois que eu saio dos meus afazeres, do trabalho secular, eu corro para a igreja,
e vou limpar a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sou pastor hoje, mas não nasci pastor. Eu olhava os pastores em grandes congressos ministrando, e eu dizia para mim mesmo, eu nunca vou chegar lá, porque eu não tenho pastor, um pai pastor, um avô pastor. E quando eu olhava para aqueles grandes homens ministrando, eu via que a família era uma família de pastores, então era uma sucessão, era algo que Deus estava fazendo, e eu dizia, eu nunca vou ser pastor, eu não vou chegar lá, eu não tenho quem me dê aquele empurrão, vocês sabem o que eu estou falando, eu não tenho a pessoa que vai me indicar, eu não tenho, e eu carreguei isso por muito tempo, mas mesmo assim servindo a Deus, mesmo assim trabalhando na portaria da igreja, na cidade de Lauro de Freitas, na Assembleia de Deus, chegava cedo, dia de evangelismo, carregava a caixa de evangelismo, aquela caixa, fazia questão de carregar, nunca parei, mesmo sabendo e acreditando, crenças limitantes, Deus supera as nossas crenças limitantes, Deus vai além, eu não tenho, mas Deus constrói a história, Deus me deu habilidades, Deus me capacitou, me inseriu em uma família de pastores, me colocou, meu sogro é pastor, meus 2 cunhados são pastores, e me colocou para ajudar. Por 4 anos ajudei o meu sogro nos interiores da Bahia, Jeremoabo, Mairi, Anguera. Depois eu fui ajudar o pastor Josué. Ele ainda não tinha a projeção que tem hoje, mas eu estava ajudando, eu estava do lado, eu estava em oração, e o Senhor me deu a oportunidade, me chamou para o ministério, fui consagrado a pastor, o Senhor me deu respeito, o Senhor me abençoou, 16 anos do lado do pastor Josué Brandão, trabalhando, cooperando, sendo fiel ali. Minha família está aqui de prova, esposa está aqui, trabalhando, ajudando, entendendo. Quando ele viajava, ficava no lugar, na igreja. Os irmãos sabem o que é isso, o pastor sabe o que é isso. Às vezes tem pepino que chega, problema, não tem agenda, não tem, diz assim, vou chegar dia tal, esteja lá no gabinete para me esperar, não, chega de repente, e a gente foi ajudando, cooperando, e o Senhor me trouxe aos Estados Unidos, choramos juntos quando eu saí do Brasil, pastor Josué, Jones, quantas vezes eu saí do interior para ficar com Jones, ao lado de Jones, porque era o momento que estava precisando e o pastor estava viajando. Deus faz essas coisas. Deixa eu te dizer, para aqueles que se sentem ou se sentiam como eu nunca vou conseguir, Deus nunca vai me ver, eu não tenho alguém que me indique, eu não tenho alguém, um pistolão como a gente chama, né? Um QI, quem indique, eu não tenho. Tem o seu pai, ele conhece você, conhece a sua história, ele vai te colocar aonde ele quer te colocar, ele vai contrariar todas as decisões, ele vai contrariar todos aqueles que tentaram armar ou falar ou fazer algo contra você. Estou falando isso porque já vivemos isso. Deus é aquele que muda a história. Seja profeta de Deus, me ajude nessa manhã, ore por essa pessoa que está do teu lado, abrace ela e diga, licença, eu vou orar por você agora, eu quero abençoar a sua vida. Pai celeste, como o Senhor é lindo, Senhor, meu Deus, o Senhor enxerga diferente do homem. Olhou o Senhor para um fugitivo, Senhor, do Egito, e viu o maior líder de Israel, Moisés,
O Senhor olha para uma criança e vê um rei de uma nação. O Senhor olha para Jeremias e vê um profeta. O Senhor olha para um perseguidor da igreja e vê um dos maiores apóstolos. Senhor, o Senhor conhece a nossa história, e não importa como a nossa história começou, mas sim como vai terminar. É por isso que o Senhor está mudando sentenças. É por isso que o Senhor está mudando sentenças. É por isso que o Senhor está assinando decretos nessa manhã. É por isso que o Senhor está enviando, Pai eterno, reforço, complemento. A força que o teu filho precisava, já estava sem força, sem ânimo, mas assim como o Senhor enviou para Davi, Senhor, o Senhor está enviando para essa igreja reforço, 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 reforço. Meu Deus, Senhor, as intempéries da vida, Senhor, as dores, a nossa história, Senhor, não podem nos fazer parar. Queremos declarar nessa manhã, Senhor, que marcharemos, iremos avante, Senhor, diante de qualquer prognóstico, Senhor, negativo, iremos caminhar avante na certeza de que o Senhor está conosco. Meu Deus, somos pastores, homens eleitos, chamados. O Senhor sabe o quanto o Senhor é difícil. O Senhor sabe o quanto pesa. O Senhor sabe o quanto dói. O Senhor sabe, Senhor, o peso que carregamos. Toma os pastores aqui nessa manhã, Senhor. Traz o reforço. Traz o reforço. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que nunca falte o óleo de amor sobre a nossa cabeça, meu Pai. Toma o ministério de louvor, a igreja brasileira, a igreja hispana, líderes de departamentos, Senhor, crianças, jovens, adolescentes, orquestra, coral. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, venha trazer sobre esta igreja, Senhor, uma unção poderosa, e faz essa igreja chegar, Pai eterno, onde nunca chegaria. Faz essa igreja fazer o que ela nunca faria, e faz essa igreja, Senhor, ser o que nunca ela seria. Isto é a tua unção, Pai. Sopra o nome dessa igreja nesta nação. Sopra o nome dessa igreja, Senhor, no continente europeu. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, no continente, Senhor, na África, da Ásia. Faz, Senhor, as obras dessa igreja, Senhor, ganharem vidas. Fortalece. Eu oro de maneira especial por aqueles que não se sentem capacitados. Senhor, os que não se sentem capacitados nessa manhã, Senhor, faz descer sobre eles uma unção poderosa. Faz descer sobre eles uma unção poderosa. Fica ligado com Deus agora. Fica ligado com Deus agora. O Senhor está nesta casa. O Senhor desceu a esta casa. O Senhor está presente nesta casa. Aleluia. Faz descer sobre ele, sobre ela, uma unção poderosa, e toda crença limitante seja destruída. Enche, Deus. 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 Espírito Santo, Espírito Santo, a tua igreja precisa, aleluia, do sobrenatural. A tua igreja precisa caminhar no sobrenatural. Senhor, não é a minha força, Senhor, é o teu nome, a tua unção. Longe do teu afago. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou orando, sentindo de Deus nessa manhã. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu sei que existem pessoas que não se sentem preparadas, capacitadas, mas Deus está te chamando nessa manhã. Se prepara para o mover de Deus, para o sacudir de Deus. Se prepara
para o abalo de Deus na sua vida, na sua história. Aleluia, aleluia. Receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba a chamada de Deus. Seja sacudido, sacudida pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Abraça-me. Deus vai fazer você sair do lugar. Aleluia. Deus vai romper com seus medos. Deus vai romper com seus medos, com as suas aflições. Se prepara para o que Deus vai fazer na sua história. Aleluia. Se prepara para o que Deus vai fazer. E não será você, será Deus. Porque Deus vai na frente. Deus vai na frente. Aleluia. Aleluia. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor quem fez isso. Aleluia. Aleluia. Diz para essa pessoa que está do teu lado: é o Senhor que fará isso na sua vida. É o Senhor que vai fazer você se mover. Aleluia. Iremos avançar para a glória de Deus. Sou levado. Bendito Deus, bendito Deus. Pela vontade de crescer. Hoje você descobriu o que Deus fez na vida de um menino. E é onde Deus colocou. Aleluia. E é isso que Deus fará na sua história. Deus abençoe. Deus guarde a sua vida. Eu tenho certeza que a festa não acabará. Cada culto nessa igreja será uma festividade. Cada encontro nessa igreja será uma unção, será uma glória, será um mover de Deus. Aleluia. Cada palavra ministrada nesse altar será uma palavra profética, será uma palavra curadora, será uma palavra de milagres. Aleluia. Cada louvor, aleluia, será um louvor vindo do coração de Deus para o coração dessa igreja. Cada projeto dessa igreja sairá do coração do Pai. Aleluia, aleluia. Missões nessa igreja, aleluia, será o grande e maior projeto de Deus. Em nome de Jesus. Nosso pastor Messias, Deus abençoe, obrigado. Pastora Norma, toda a sua casa, obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com teus braços de amor.